1 Timóteo capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso amo Yahushua o Mashiach, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Não ouvi. Aparta-te dos tais. Verso 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Iaú, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia! Aleluia. Podeis vos assentar, irmãos. Aleluia! Aleluia. Amada igreja de nosso Salvador Yahushua, estejais atento a estas palavras, que são palavras de vida eterna para a salvação de vossa alma. O nosso amo Yahushua, ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Aleluia. Os verdadeiros adoradores que Yahushua diz que são aqueles que ele diz em Yoshanan capítulo 8, verso 30 em diante: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verdadeiro adorador é aquele que permanece na palavra do Mashiach Yahushua, e que o falar dele tem que ser sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. E nós temos que nos alicerçar na esperança da vida eterna, apoiados na palavra do nosso amo, porque o nosso amo Yahushua, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Como que está a vida espiritual da igreja? Vocês estão procurando escutar e praticar a palavra do amo Yahushua? A única maneira de nós provarmos para Yahushua que somos verdadeiros adoradores é procurando permanecer nas palavras que saíram da boca do nosso amo Yahushua, porque as palavras de Yahushua são vida e espírito para a nossa alma, para o nosso homem interior. Para muito que nós estamos ouvindo aqui não tem muito valor, porque nós não estamos falando de prosperidade, nós não estamos falando de cura da carne. Quantos irmãos que buscam a cura da carne, mas não se atenta para buscar a cura do homem interior. Mas Yahushua está aqui, e aqueles que receberem esta palavra de bom grado,
Yahushua, ele tem poder para curar as vossas feridas, sarar as vossas enfermidades, porque ele mesmo diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então, amados irmãos e irmãs, nós estamos rodeados de uma tão grande quantidade de pessoas que não querem mais dar crédito nas palavras que saem da boca do nosso amo Yahushua. Yahushua, ele tem uma doutrina, e ele, através da tua doutrina, ele santifica o teu povo. Nós somos santificados pela palavra da verdade, irmãos. A palavra de Yahu é a verdade. É a verdade que santifica nós. É a verdade que cura as nossas enfermidades. É a verdade que nos põe de pé. É a verdade que nos dá descanso para que possamos prosseguir nesta caminhada de fé em fé, confiando na bondade, clemência e misericórdia do nosso Criador. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, tem muitas pessoas que não se conformam com as sãs palavras da doutrina de Yahushua, e com a doutrina que é a segunda piedade. Nós temos que ser misericordiosos, irmãos, assim como Yahushua é misericordioso. Nada do que fizemos para Yahushua deve ser cobrado, deve ser exigido uma recompensa. Nós cremos que de graça nós temos recebido esta palavra, e de graça nós temos que oferecer aos pecadores. Yahushua, ele desceu do céu e se manifestou aqui na terra, chamando os pecadores ao arrependimento e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E para nós entrar no reino dos céus, nós não temos como entrar por mérito de valor financeiro ou etc. Nós só entramos no reino de Yahushua mediante a fé, na obediência à verdade. Os apóstolos, eles não anunciavam prosperidade para ninguém, irmãos. As mensagens que eles anunciavam eram mensagens de vida eterna. O apóstolo Shaul, ele dizia: crê no Salvador Yahushua e será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Cefas, ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença de Yahu em vossos corações. E ele dizia: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua o Mashiach, para a remissão dos vossos pecados. Hoje o povo quer um Salvador que não seja deles o amo deles. Eles querem um Salvador, mas eles não querem o amo, que tem autoridade de exigir dos seus servos obediência. Nós somos servos do amo Yahushua. E ele determina que nós estejamos vivendo de toda a palavra que sai da sua boca. E ele diz: temei a Yahu e guardai os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Aleluia. Você deve esconder esta palavra dentro do teu coração, porque o Eterno, ele disse que viriam dias em que os homens andariam errantes de um mar para outro mar e não encontraria a palavra. Eles teriam fome, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra que sai da boca do Salvador Yahushua. E a palavra que sai da boca do Salvador Yahushua não é a palavra da prosperidade, não é a palavra dos bens materiais, não é a palavra do bem sucedido no material, não. Yahushua, ele considera que estas coisas são perecíveis. Ele ensina os seus discípulos, ele ensina os seus servos dizendo: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça consome e os ladrões roubam e minam, mas ajuntai tesouros
no céu. Nós temos que ajuntar tesouros no céu, porque nós andamos por fé e não por vista. Os apóstolos, eles não se atentavam para as coisas que pereciam, mas nós, irmãos, nós temos aqui grandes privilégios através desta palavra, porque esta palavra, ela tem poder de fazer com que nós sejamos mais do que vencedores em qualquer circunstância da nossa vida. Quer seja na enfermidade, nós somos mais do que vencedores, porque aquele que nos chamou para esta santa vocação é Yahushua, aquele que tem poder de sarar as nossas feridas e de curar as nossas enfermidades. Esta palavra, ela tem poder, irmãos, de mudar o nosso viver em toda a circunstância do nosso viver. Por isso nós não podemos, irmãos, desprezar a palavra da verdade pelas palavras dos homens religiosos que precisam estudar teologia para poder pregar. Quantos que têm que estudar teologia para pregar o evangelho? Eu não tenho teologia, irmãos. Pela misericórdia do Eterno, nós temos joelhologia. Se queremos falar pelo Espírito de Yahushua, nós temos que viver uma vida de joelhos dobrados, suplicando a Yahushua que venha ter misericórdia de cada um de nós. Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Quantos teólogos que não têm coragem de falar a verdade acerca do nome de Yahushua, porque eles estão presos dentro dos diplomas que ensinam que eles têm que pregar aquilo que o povo vai glorificar. Aqui nós não pregamos palavra para agradar os homens, aqui nós pregamos aquilo que o Espírito da verdade tem para tratar conosco. E a palavra que ele quer mostrar para nós, que se nós não vigiar esse espírito do engano, que está promovendo doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, e que está apostatando o povo da fé, se nós não vigiar, este espírito pode também, infelizmente, contaminar nós na pureza do evangelho. Que nós sejamos vigilantes, irmãos. Estamos cheios de pessoas que estão vivendo doutrinas de demônios ao nosso lado. E se nós anunciar a palavra da verdade para tais vidas, eles não aceitam. Eles não se conformam com a doutrina que pregamos. E são pessoas que estão com a Bíblia debaixo dos braços. São pessoas que afirmam dizendo que são filhos do Eterno. São pessoas que afirmam dizendo que já estão salvas. Mas são pessoas que a palavra diz aqui, que se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso amo Yahushua o Mashiach, e com a doutrina que ele nos ensina, que é segundo a piedade, Yahushua não cobra nada para salvar alguém. Yahushua não quer que o homem esteja esvaziando seus recursos para enriquecer a igreja. Yahushua não quer que o homem esteja acreditando de que está sendo alcançado pela salvação através da sua contribuição financeira. Quantos que não se atentam para as sãs palavras, que é a segunda piedade, e ensinam o povo que para ser salvo tem que dar o dízimo, para ser salvo tem que fazer um voto, para ser salvo tem que fazer uma campanha, para ser salvo tem que dar dinheiro para a igreja, para ser salvo tem que ser, irmãos, pessoas obedientes à palavra da doutrina da piedade. Aleluia. Quantos que dá dízimos para enriquecer a igreja, mas não ajuda o teu irmão que está do teu lado? Não
não estende a mão ao necessitado, não ajuda o aflito, não chora com o que está chorando, não sofre com o que está perecendo, mas acredita que vai ser salvo por uma palavra da lei, que dízimo não é para nós na graça, dízimo é mandamento da lei. Quantos irmãos que acreditam que são escolhidos do eterno e que estão fazendo a obra para o eterno, acreditando de que o eterno tem que dar para ele um salário. A pessoa quer viver do suor do teu rosto, acreditando de que a palavra diz que o eterno, ele determinou que aquele que faz a obra para ele é digno de um salário. Sabe qual que era o salário dos apóstolos? Abra a tua Bíblia, vamos examinar. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 10. Vamos examinar as escrituras, irmãos. Lucas capítulo 10. Vamos ver qual era o salário que Yahushua prometeu aos seus seguidores. Lucas capítulo 10, verso, aleluia, verso de número 1, a missão dos 70 discípulos. Lucas capítulo 10, verso 1. E depois disso, designou Yahushua ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Verso de número 2. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao amo da seara que envie obreiros para a sua seara. Aleluia. Aleluia. Verso 3. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Verso 5. E em qualquer casa onde entrardes, eles teriam que entrar onde? Nas casas. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Shalom seja nesta casa. Shalom é paz em hebraico. Shalom seja nesta casa. E se ali houver algum filho desta Shalom, repousará sobre ele a vossa Shalom, e se não, voltará para vós. Verso 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, e ficai na mesma comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Pois digno é o obreiro do seu salário. E a Yahushua estava mostrando: olha, vocês não levam ouro, nem prata, nem bolsa. Vocês vão entrar nas casas, e entrando nas casas vocês dizem: Shalom seja sobre esta casa. Se houver um filho da Shalom do Eterno ali, e receber a nossa Shalom, que é a nossa paz, é para a gente ficar naquela casa que recebeu a Shalom do Eterno, comendo e bebendo do que eles tiverem. Porque o Eterno está dizendo aqui: porque digno é o obreiro de seu salário. A comida e a bebida que eles passassem a usufruir no momento da evangelização era o salário deles. Agora oferece para aqueles que querem ficar ricos, que dizem que são evangelistas e que são escolhidos pelo Espírito da verdade para ganhar as almas. Vê se eles querem ir
nos lugares onde eles desejam ir somente pela comida e pela água. Não querem dinheiro, e do que eles ganharem do dinheiro, oferecendo a salvação às pessoas, eles não querem apenas o arroz, o feijão e a água para poder suprir a necessidade do seu corpo. Eles querem o dinheiro, eles querem uma oferta, eles querem viver do suor do rosto dos demais irmãos. Mas olha o que diz a palavra em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Aleluia. Capítulo de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Aleluia. Aleluia. A palavra diz assim: mandamos-vos, porém, irmãos, é uma ordem, é um mandamento. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso amo Yahushua o Mashiach, que vos aparteis de todo homem que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Qual é a tradição que os apóstolos deram de exemplo para os demais irmãos? De que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aleluia. Aleluia. Verso 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de algum homem, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitar. Os irmãos estão observando, os apóstolos, eles davam um exemplo para que os demais discípulos pudessem estar imitando eles a fazer o quê? A viver, irmãos, fazendo a obra sem estar cobrando nada. Aleluia. De graça nós recebemos a palavra da vida eterna. Como que eu vou cobrar de alguém aquilo que não é meu? Como que eu vou cobrar dos irmãos dinheiro, sendo que aquele que é o responsável desta palavra, ele não te cobra dinheiro, ele não te cobra atitude de fé para alcançar as bênçãos dele através do dinheiro. O que ele cobra é obediência, amar o teu próximo, perdoar o teu próximo, ajudar o teu próximo, dar comida ao faminto. Se o nosso inimigo tiver fome, temos que dar o de comer; se tiver sede, dar o de beber. E nós que somos irmãos na fé, irmãos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos conformar com a doutrina que é a segunda piedade. Se entre nós houver alguém necessitado, as Escrituras dizem que nós temos que comunicar com os santos a nossa necessidade. Aleluia. E com a operação da obra do Espírito da verdade agindo em nossas vidas, nós temos que estar estendendo a mão ao faminto, estendendo a mão ao sedento, e ajudar uns aos outros. Mas o que nós não podemos fazer é o quê? A apoiar aqueles que são falsificadores da palavra de Yahushua, aqueles que com pretexto de avareza eles estão buscando fazer a obra por amor ao dinheiro. Fazer obra é por amor às almas, irmãos. Fazer a obra é chorar com os que choram, é sofrer com os que sofrem, é suprir a necessidade do que está necessitado. Isso é fazer a obra. Isso é você cumprir a doutrina de Yahushua. Aleluia. Aleluia. Aquele que serve a Yahushua, ele deve fazer tudo o que tiver que fazer para Yahushua de graça. Aleluia. Não existe esse negócio de ter salário.
para suprir a necessidade do pastor. Não, negativo. O pastor tem que trabalhar da mesma forma que os irmãos trabalham. Aleluia! Aleluia. Se os irmãos batem marreta o dia inteiro, o pastor tem que bater marreta o dia inteiro também. O pastor não é nada mais do que os irmãos é. Ele apenas é um escolhido para falar como porta-voz, como um zelador, mas ele não deixa de ser servo, ele não deixa de estar também vivendo no mesmo jugo que os irmãos vivem. Então, irmãos, nós não podemos ir contra a doutrina de Yahushua. A doutrina de Yahushua, ela condena você fazer qualquer coisa para Yahushua, desde que você esteja cobrando. Faça por amor. Quem ama o teu irmão, ele estende a mão para ajudar. Quem ama o teu irmão, ele faz de tudo para suprir a necessidade do teu irmão. E o que supre a necessidade daquele que vive de toda a palavra que sai da boca do Salvador Yahushua, é o que nós temos acabado de ver aqui, que tendo o que comer e o que se cobrir, estejamos contudo contentes. Aleluia! Aleluia! Se nós tivermos o que comer e o de vestir, o de cobrir, nós estamos contentes. Não vamos ficar se apegando às coisas terrenas, porque Yahushua, ele disse: não ajunteis tesouros na terra. Yahushua prometeu que não faltaria para nós o de comer, o de beber, o de vestir. Se ele cuida dos pássaros, ele cuidará dos seus servos. Se ele cuida dos peixes, ele cuidará das suas servas. Se ele cuida dos animais e nenhum perece, ele cuida do teu povo. Quanto mais nós, irmãos, o nosso Criador tem prazer de entrar com a providência. Mas primeiramente nós temos que buscar o reino dele e a justiça dele, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Então é isso. E a última, que você busca primeiro? Vida eterna. Ah, mas eu estou precisando daquilo e daquilo. Não, busca vida eterna. Ah, mas eu estou necessitado disso e daquilo. Busca a vida eterna. Ah, eu estou com uma enfermidade aqui que está doendo. Vai buscar a vida eterna. Muitas das vezes nós damos mais atenção à doença da carne do que à doença do espírito. E a última, ele disse: não necessitam de médicos que estão sãos, e sim os enfermos. Como que está a tua vida espiritual? O teu homem interior? Exteriormente você pode de repente dizer que está bem, mas interiormente, será que o homem interior, ele não está ferido? Será que não tem alguma ferida que ainda não foi cicatrizada, que ainda não foi sarada pelo Eterno? Então o Eterno, ele trabalha desta forma, irmãos. A doutrina de Yahushua é segundo a piedade. O que você fizer para o teu irmão, não cobra não. O que você fizer pela tua irmã, para ajudar aquela vida na fé, não cobra. Principalmente nós que anunciamos a mensagem da palavra. Como que eu vou cobrar dos irmãos alguma coisa, se eu de fato não sou o dono desta palavra? E o dono da palavra está dizendo que não é para nós fazer tais coisas, é piedade. Oh, irmãos, eu estou passando uma necessidade, como o irmão é um irmão na fé, e eu tenho que relatar para o irmão e não para o ímpio. Oh, irmão, estou passando por isso. Aí aquele irmãozinho compadecido do irmãozinho, se ele tem condições, ele vai dizer: não, irmão, nós vamos te ajudar, nós queremos te ajudar. E ali, depois que ajudou, vai cobrar de volta? Vai? Não. Aleluia. Aleluia. Quem recebe essa palavra e vai procurar viver ela, para que a tua vida espiritual esteja alicerçada sobre a rocha, diga aleluia. Aleluia. Quem vai procurar amar o teu próximo e fazer o que for necessário por ele, por amor e não por dinheiro, diga aleluia. Aleluia. É esta a palavra da salvação para nós nesta noite.